Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos iniciar a parte 5 do nosso curso de geração eólica-elétrica. Parte 5 trata de componentes e classificação dos aerogeradores. Os componentes de um aerogerador podem ser resumidamente descritos com os seguintes itens. Nós temos as pás, que fazem a conversão da energia dos ventos em energia rotacional, mecânica. Cubo, o elemento que une, que agrega as três pás. O eixo, que faz a transmissão da energia mecânica. Nacelle, que é esse conjunto que abriga o gerador, caixa de engrenagens, fica no topo da torre. Caixa de engrenagem, que faz o casamento entre a baixa rotação do rotor com a alta rotação do gerador elétrico. Gerador elétrico em si, responsável pela conversão eletromecânica, geração de energia elétrica. Unidade de controle, circuitos eletrônicos, fazer a parte da eletrônica de potência, de modo geral. Torre, a elevação da nacelle. E o transformador para conexão, casamento entre o nível de tensão de geração e o nível de tensão de subestação de linhas. Vamos aqui abordar diversas formas de classificação dos aerogeradores e assim, descrevendo essas diversas formas, é nossa intenção dar um panorama dos diversos conceitos, das diversas filosofias presentes no setor eólico. Então, podemos iniciar uma primeira classificação dos aerogeradores quanto ao abastecimento da carga. Então, eles podem ser considerados como autônomos, híbridos e interligados à rede. No sistema autônomo, o aerogerador é o único responsável pela geração de energia elétrica. Então, se trata de um sistema não conectado à rede e o único elemento, componente responsável pela geração de energia elétrica para a carga é o aerogerador. A nível de consumo, podemos ter diversas cargas. O armazenamento de energia também pode se dar da forma de baterias eletroquímicas, pode se dar da forma de armazenamento de água num reservatório, então se armazena energia potencial. O grande, obviamente fica evidente que o grande limitante desse tipo de filosofia é que toda a geração fica dependendo de uma fonte intermitente, no caso o aerogerador. Então, obviamente, em momentos de calmaria, você cessa a geração ou reduz bastante. É óbvio que no momento de uma geração mais elevada, essa energia pode ser armazenada em baterias, mas aí leva a outro problema, que é os custos elevados, associados com armazenamento, associados com baterias, e logicamente a bateria tem um limite aí de possibilidade de armazenamento de energia. Aqui temos um exemplo aqui do campus do PC, da UFC, uma pesquisa nossa em que um aerogerador foi utilizado para acionar uma unidade de bombeamento d'água. Então, logicamente, nesse caso aqui é uma situação mais simples em que o aerogerador fornecia eletricidade para um conjunto motobomba e isso fazia o bombeamento d'água. Foram testadas diversas possibilidades em termos de altura de bombeamento. Uma segunda possível configuração se trata do sistema híbrido, que você tem mais de uma fonte associada. Então aqui na geração nós vemos, por exemplo, um aerogerador, uma planta fotovoltaica e um gerador diesel. Tradicionalmente, a maior parte dessas plantas híbridas utilizam um gerador diesel exatamente para que haja uma compensação da intermitência. Então, por exemplo, numa situação à noite, em que não há geração fotovoltaica, e à noite também é um período de calmaria, pouco ou nenhuma geração por parte do aerogerador,
o gerador diesel, por exemplo, assumiria toda a geração. Então o diesel está aqui para assumir a carga caso as fontes intermitentes tenham pouco ou nenhuma geração. Então esse é um tipo de configuração encontrada, por exemplo, na região norte do Brasil, em que a ideia basicamente é que através da fonte fotovoltaica, a fonte eólica, ocorra uma redução do consumo de diesel, né? Haja uma redução no uso do gerador diesel. E nós temos aí também possibilidade de diversas cargas e também possibilidade de diversas filosofias aí para armazenamento de energia. Aqui nós temos um exemplo de um sistema híbrido, já uma realidade bem distante aqui da brasileira, a Universidade de Kassel, na Alemanha. Na época de nossa visita, se realizava uma pesquisa sobre uso de sistemas híbridos em ilhas da Grécia. Então, a Grécia tem centenas de ilhas. Um dos problemas graves associados é a questão do fornecimento de energia elétrica para essas ilhas, e o sistema híbrido aí fica aí como uma alternativa, uma opção para o fornecimento de energia elétrica para essas ilhas. Então, aqui nós temos o sistema constituído por um aerogerador, uma planta fotovoltaica. Veja que essa superfície aí com os módulos fotovoltaicos, ela pode variar a inclinação, então essa variação é de acordo com o local de uso, né? E no interior desse container há um gerador diesel. Então a configuração aí do diesel para compensar a questão da intermitência das fontes solar e eólica. Nós temos aqui uma estrutura básica utilizada em uma pesquisa, em que nós observamos aqui, isso foi a dissertação de mestrado do Marcelo Ferreira de Arruda, de 2015, em que foi investigado um sistema híbrido eólico fotovoltaico aplicado ao bombeamento de água. Então observamos aqui o sistema híbrido era constituído por um aerogerador, placas fotovoltaicas. Então constituí uma linha de pesquisa que estamos estudando, que seriam sistemas híbridos 100% renováveis. Então um sistema híbrido sem o uso de gerador diesel. Então no caso aqui um aerogerador, módulos fotovoltaicos, a geração passa por um conversor, né, um circuito eletrônico que gerencia o fluxo de energia. Veja que existe a possibilidade de armazenar energia no banco de baterias, caso haja excedente. Caso contrário, esse gerenciador, o conversor, retira a energia das baterias. E a nossa carga aqui é um conjunto motobomba, tá? Em que nós temos aqui um data logger que faz medições de vazão, medição de tensão e corrente, e com isso nós temos aí o gerenciamento tanto da potência elétrica fornecida ao conjunto motobomba, como a potência hidráulica, né, que é a altura manométrica vezes a vazão, que é fornecida aí pelo conjunto motobomba. Temos aqui uma tubulação de recalque que leva a água para um determinado reservatório. Nós temos aqui também um anemômetro que mede a velocidade do vento. Então, maiores detalhes estão aqui disponíveis na dissertação do Marcelo Arruda, caso alguém tenha interesse. Aerogeradores interligados à rede. Então, nessa imagem aqui fazemos uma homenagem aqui, a primeira vez em que o setor eólico entrou comercialmente na rede, né? Foram parques eólicos na Califórnia, isso na década de 80, eram geradores, máquinas de indução, né? Que devido ao seu baixo custo, uma configuração que usualmente não é muito encontrada, né, no setor elétrico, são máquinas de indução
sendo usado como geradores. Então, esses geradores de indução conquistaram aí o mercado devido ao seu baixo custo, essas máquinas de indução, e com isso foi a primeira vez, né, uma empresa dinamarquesa assumiu o mercado da Califórnia e foi a primeira vez que o setor eólico entrou comercialmente na rede. Então é um marco, uma referência aí, né, do setor eólico. Então fica aí esse registro aí da primeira vez em que a energia eólica entrou comercialmente na rede, né? Havia experiências anteriores, mas todas as experiências anteriores eram protótipos, eram unidades isoladas. Não, aqui foram centenas de aerogeradores de pequeno porte, né, que eram máquinas de pequeno porte, entrando comercialmente na rede elétrica. Uma segunda possível classificação fala quanto ao eixo de rotação, né? Então nós temos o eixo vertical ou eixo horizontal. Aqui como um exemplo de eixo vertical, nós citamos inicialmente o rotor Savonius, né? Tá aqui a nossa fonte aqui embaixo. O rotor Savonius, ele aproveita essa diferente superfície côncava e convexa, que nós já vimos aí no uso da força de arrasto. Então a força de arrasto empurra devido a essa diferença aí de superfície côncava e convexa e faz com que todo o conjunto gire, né? De modo geral, esses rotor Savonius são de baixo rendimento, né? O coeficiente de potência é baixo, e isso faz com que basicamente essas unidades sejam usadas apenas para bombeamento de água. Nós temos aqui uma outra configuração de eixo vertical, aqui já é o rotor Darrier, aqui é a nossa fonte. O rotor Darrier, ele utiliza força de sustentação, que atua sobre esses arcos, né? essas superfícies aí que fazem girar, né, todo esse conjunto. Como atua com a força de sustentação, então nós temos um elevado coeficiente de potência, um elevado rendimento aerodinâmico, que faz com que, por exemplo, esse rotor seja usado para geração de energia elétrica. Então, geralmente, o gerador fica situado aí na base, né, o que facilita também a questão da manutenção. Então, é um tipo de rotor utilizado para geração de energia elétrica. O rotor, no caso, o rotor de eixo vertical. Aqui, como exemplo de eixo horizontal, nós temos o mais convencionalmente mais utilizado para geração de energia elétrica, somente rotores de 3 pás. Nós temos aqui duas diferentes realidades, né? Nós temos aqui no canto direito superior um pequeno rotor na faixa de 1 kW, e nós temos aqui no canto esquerdo inferior uma máquina de vários megawatts utilizados aqui no litoral do Ceará para geração de energia elétrica. Então vemos aí a grande faixa de variação, todos utilizando rotores de eixo horizontal para geração de energia elétrica. Outra classificação se refere ao número de pás, então, tem poucas pás ou multipás, né? Exemplo aqui de 2 pás, temos aqui esse aerogerador de pequeno porte, é uma faixa aqui de 3 kW, trabalha aqui com 2 pás, geralmente são utilizados para, por exemplo, carregamento de baterias ou bombeamento de água, unidades de pequeno porte. Temos aqui unidade de 3 pás, como nós já falamos, são as unidades mais utilizadas comercialmente para geração de energia elétrica. De 1 pá não consegui encontrar a imagem, o rotor de 1 pá praticamente não é utilizado devido a grandes oscilações, grandes esforços mecânicos que surjam no eixo, que fazem com que seja muito abreviada a vida útil. Então essa configuração praticamente não é utilizada no setor eólico, configuração de 1 pá. Multipás é o famoso catavento, né, que é utilizado aí praticamente para
bombeamento d'água. Então nós temos aqui uma unidade acoplada aqui uma bomba de êmbolo, né? Então o movimento aqui faz com que acione uma bomba para elevação da água, né? Então praticamente o catavento multipasso utilizado aí para bombeamento de água. Quanto à velocidade, nós temos velocidade constante ou rotores de velocidade variável. Praticamente a velocidade constante ela é determinada quando o gerador está conectado diretamente à rede elétrica, né? Isso faz com que a frequência da rede ela determine a frequência do gerador e faz com que uma operação em rotação constante. A configuração mais utilizada é a configuração com velocidade variável, que faz com que, como pode ser observado, há uma separação entre a frequência da rede e a frequência do gerador. Como a frequência do gerador é variável, isso é uma decorrência da velocidade variável. Como separar a frequência variável do gerador da frequência constante da rede, isso é obtido através de um conversor de eletrônica de potência. Então, nós temos aqui entre o gerador e a rede um circuito retificador inversor. Então, no gerador o gerador elétrico, ele, no caso aqui do aerogerador, produz uma frequência variável. Essa frequência variável é retificada, né? Tem um barramento aí de corrente contínua. Essa tensão em corrente contínua é invertida numa segunda etapa para a frequência e os padrões exigidos aí pela rede elétrica. Então, a forma de operação em velocidade variável é a separação da frequência da rede da frequência do gerador elétrico. Outra classificação quanto à presença ou não de caixa de engrenagem, né? Um caixa de engrenagem ou multiplicador. Então, temos aí duas filosofias. Para entender essa filosofia, revendo aqui o conceito aqui, né, de máquinas elétricas, a relação entre a frequência gerada no estator e a velocidade do rotor. Então, essa relação é dada por essa igualdade, em que P é o número de pares de polos. Então, se eu tenho uma elevada para obter um determinado valor de frequência, né? Se eu tenho um baixo número de polos, eu tenho que ter um baixo número de polos, eu tenho que ter uma alta rotação. A única forma de eu ter uma baixa rotação seria com elevado número de pares de polos. Então, basicamente, as duas filosofias elas fazem essa compensação. Uma filosofia apresenta um alto P e trabalha com a baixa rotação. A outra filosofia trabalha com um baixo número de polos e trabalha com alta rotação. Então, essa aqui é a filosofia de um dos fabricantes, né? Tá aqui o site aqui do fabricante. Ela trabalha com o chamado gerador multipolos, que aqui está na figura, está o número 4. Então, o gerador multipolos, como o nome está dizendo, tem um elevado número de pares de polos. Tendo um elevado número de pares de polos, ela pode trabalhar com uma baixa rotação, e é isso que ocorre porque, como pode ser observado aqui na figura, o eixo do rotor, né, que está ligado aqui às pás, esse eixo, estou vendo aqui o cubo, o elemento que une as pás, esse eixo do rotor, né, das pás, ele gira em baixa rotação, as pás pesam várias toneladas, então isso faz com que esse conjunto aí do rotor das pás gire lentamente. Como não há caixa de engrenagem, veja que o eixo do rotor das pás é o mesmo eixo do rotor do gerador elétrico. Então, o eixo do gerador elétrico também vai girar com baixa rotação. E a única forma de eu compensar isso é com o estator, né, do gerador elétrico ser do tipo multipolos. Então, são
máquinas construídas especialmente para essa finalidade com um elevado número de pares de polos. Então, aí tem o casamento, a situação de baixa rotação e elevado número de pares de polos. Isso aqui é uma vista uma fotografia de um aerogerador que trabalha com essa filosofia. No caso aqui, a foto foi do Parque Eólico da Prainha, um dos primeiros parques eólicos instalados no Ceará, em 1999. E esse tipo de máquina fica bem caracterizado porque a nacelle ela é mais curta. É mais curta exatamente porque não há a caixa de engrenagem. Em compensação, como pode ser observado, o estator do gerador ele possui um maior diâmetro exatamente para poder caber, né, fisicamente um maior número de pares de polos. Então essa é a configuração típica de máquinas que trabalham sem caixa de engrenagens. Por outro lado, temos aqui o site aqui da informação. Existem outros diversos fabricantes que trabalham com outra configuração. Essa outra configuração utiliza caixa de engrenagens. Então, observamos aqui a pá, o rotor, né, o cubo aqui, o elemento que congrega as pás. Temos aqui a nacelle, toda essa caixa que envolve aqui os componentes, torre. E observamos aqui o eixo do rotor, onde estão as pás. Como já vimos, ele gira com uma baixa rotação. E do outro lado, na ponta direita, temos o gerador elétrico girando com alta rotação. Para casar essa baixa rotação com a alta rotação, nós temos que ter a presença de uma caixa de engrenagem aqui, escrito aqui, multiplicador de velocidade, que são sinônimos, né? Então, essa é a função da caixa de engrenagem. Casa o baixa rotação do rotor, das pás, com a alta rotação do gerador elétrico. Então, fazer essa relação aqui de velocidades. Como já é fornecido ao gerador uma alta rotação no eixo, nós podemos trabalhar com uma máquina, um gerador elétrico convencional, com baixo número de pares de polo. Então, aqui na direita não precisa ser construída uma máquina especial, utilizam uma máquina convencional com um baixo número de pares de polos. Então, essas duas configurações elas existem no mercado, então não há um domínio total, são duas configurações que estão aí disputando o mercado do setor eólico a nível mundial. Aqui temos a configuração clássica, né, de uma nacelle, de um rotor, de um gerador que utiliza caixa de engrenagem, então é bem característico. Veja que a nacelle é mais alongada exatamente para caber fisicamente o espaço para a caixa de engrenagem. Outra classificação é quanto à limitação do nível de potência. Temos máquinas com controle de passo, controle de stall. Controle de passo, vemos aqui a situação na parte superior, nós já comentamos sobre isso. Nós temos a velocidade VU, que é a velocidade do vento a nível da pá. Temos a velocidade VU, que é a velocidade de rotação. A velocidade do vento, temos aí um triângulo. Então, a pá, entre aspas, enxerga VR, a velocidade resultante entre a VU, de rotação, e a velocidade do vento. Para um determinado ângulo alfa, né, o ângulo de ataque, nós temos um escoamento laminar. Tá? E no caso aqui do controle de passo, observamos aí que a pá gira para que o ângulo alfa, o ângulo de ataque, seja mantido constante. Tá? Então vemos aí através do giro, com o aumento da velocidade do vento, a VU continua lá mesma, o vento aumentou, a velocidade resultante é outra, que resulta em um outro ângulo alfa, e para manter esse ângulo de ataque constante, a única forma é fazer com que a pá gire. Então essa é a configuração mais usada nos aerogeradores conectados à rede, há um giro da pá com uma forma para limitar a potência, logicamente, quando há
a velocidade do vento atinge níveis mais elevados e há interesse de que a potência seja limitada. Curva de potência com controle de passo é bem característica, então vemos aquelas regiões que já comentamos, a velocidade de entrada na faixa de 4, 5 metros por segundo, a máquina começa a entregar potência, vai até a sua velocidade nominal, a partir da velocidade nominal na faixa de 12 metros por segundo, começam a agir o mecanismo de controle, no caso aqui o controle de passo, faz com que a potência fique constante. Então, à medida que a velocidade do vento vai aumentando, a pá vai girando e com isso eu garanto que uma potência mais ou menos constante seja entregue aí pela máquina. No caso do controle de stall, é um controle mais simples, ele é utilizado em aerogeradores de pequeno porte, em que não compensa instalar, compensa em termos de custo, instalar um mecanismo de giro da pá. Então as pás são fixas, então vemos aqui na parte superior a mesma situação, escoamento laminar, temos aí a VU, a velocidade de rotação, V, a velocidade do vento, velocidade resultante, está ali um determinado ângulo. Então, nesse caso, como a pá não gira, o ângulo de passo é constante. Então, veja ali o ângulo V fica constante. Na parte inferior, com o aumento da velocidade do vento, veja que aumenta o ângulo alfa, e com isso o vento começa a se descolar da pá. Né? Então, observando esse descolamento, é exatamente esses redemoinhos representados aqui na figura, na parte superior da pá, e esses descolamentos, esses redemoinhos significam perda de potência, caracterizando o escoamento que antes era laminar, né, um aproveitamento ótimo aí da potência contínua no vento, passa por um escoamento turbulento, e isso causa uma perda de potência. Então, dessa forma, a característica de controle stall é essa saída de um escoamento laminar para um turbulento e consequente perda de potência. A curva de potência para o controle stall assume essa forma característica. Nós temos, após a alcançar a velocidade nominal na faixa de 12 metros por segundo, ocorre uma limitação, a diferente do caso anterior. Nesse caso, há uma queda da potência. Então, obviamente, no caso do controle stall, há um prejuízo, porque a potência não é mantida constante, há uma redução da potência após esse valor nominal, né? E com isso, obviamente, há uma perda da geração de energia. Esse tipo de situação, por isso, né, esse tipo de controle, por isso, é utilizado apenas em unidades de pequeno porte, que não compensa financeiramente instalar um mecanismo de giro da pá. Quanto ao mecanismo de acompanhamento da direção do vento, a gente tem um acompanhamento do vento, né, para que o plano das pás fique mais ou menos perpendicular à incidência do vento. Tem um mecanismo via leme, que é o que é presente no catavento, via rotor lateral, né, um mecanismo de giro aí da pá, e via motores, que é o presente nas unidades de grande porte conectadas à rede. Então, de acordo com a mudança da velocidade do vento, motores situados na base da nacelle fazem com que todo o conjunto gire e faça um novo alinhamento com a nova direção do vento. Quanto ao tipo de gerador, nós temos o gerador síncrono, gerador de indução. Algumas empresas utilizam o gerador síncrono, particularmente o síncrono multipolos. Algumas empresas trabalham com gerador de indução, particularmente o gerador de indução de dupla alimentação. Quanto ao nível de potência, temos aqui instalações de pequeno porte. Essas faixas aí variam de autor para autor. A gente considera mais ou menos um nível de pequeno porte menor do que 30 kW, de médio porte entre 100 e 500, grande porte acima de 1 MW. Então,
varia, como eu falei, de autor para autor. Aqui temos um exemplo da unidade de pequeno porte, né? 1 kW, também foi outra pesquisa nossa realizada na universidade, um aerogerador de 1 kW. Aqui nós temos aqui um aerogerador de 600 kW. Isso aqui, no caso, são a foto as fotos são do dia da inauguração do parque eólico que está ali na Ponta do Mucuripe, na cidade de Fortaleza. E máquinas de 600 kW, diâmetro de 40 metros, né? Então, isso aqui como um exemplo de aerogeradores de médio porte. Aqui temos um aerogerador de grande porte, né? Então, aqui obviamente só a base da torre, né? Só para a gente ter uma noção da grandeza, né? Dessas máquinas de vários megawatts. Então, dá um pouco a dimensão aí da unidade aqui do aerogerador. Quanto à localização, podemos ter aerogeradores em áreas urbanas, né, que é um caso bem específico, parques terrestres e parques marinhos. Em áreas urbanas, está aqui o nosso site, aqui a referência. A gente já em conversas anteriores verificamos que um grande problema do uso de aerogeradores em ambientes urbanos está relacionado à rugosidade, né? Temos, devido à presença de prédios, árvores, temos inúmeras barreiras para a circulação do vento, o que limita bastante o uso de aerogeradores em ambientes urbanos. Então, isso é uma grande barreira e limita bastante. Então, temos alguns casos aqui, algumas imagens de situações bem específicas, né? Topo de prédios, topo de edificações, mas de modo geral o uso é bastante limitado devido à presença de barreiras, né, que dificultam a passagem do vento e, consequentemente, a possível geração de energia elétrica pelos aerogeradores. Exemplo aqui de parques terrestres, temos a imagem aqui do Parque Eólico da Prainha, que foi um dos primeiros no Ceará e no Brasil, né, inaugurado em 1999. Parques marítimos no Brasil nós não temos parques marítimos, então estamos usando aqui exemplo aqui de parques a nível internacional. Aqui o Alfa Ventus no litoral da Alemanha, são 12 unidades. Então aqui o site aqui de referência, algumas imagens, né? Mostrando aqui as configurações, detalhes aqui da instalação da base. Do lado direito aqui, essa ilha metálica que é a subestação do parque. Então, um gigantesco esforço de engenharia para a construção desses parques eólicos. É outra tendência que vem crescendo muito, né, a nível mundial. No Brasil ainda está na fase de planejamento. Aqui temos um outro exemplo, aqui o site aqui, um parque eólico no litoral do Reino Unido, que é outro país que vem utilizando também essa alternativa. Aqui dão para ver como nós estamos a nível de mar, então as máquinas e os custos são elevados, então interessa utilizar uma potência cada vez maior por unidade. Então vejam aqui no caso específico desse parque eólico, nós temos aqui 56 aerogeradores de 6,3 megawatts, num total de 353 megawatts. Então, isso aqui é uma das maiores potências por aerogerador. Então, veja aí um pouco aí a dimensão, né, da unidade, comparando aqui com as pessoas, dá para a gente ter uma noção aqui do grande esforço de engenharia que é a instalação dessas unidades no mar. Aqui nossas referências, nosso livro base, Geração de Energia Elétrica Fundamentos, sites, dissertação de mestrado do Marcelo Ferreira de Arruda,
As fotos são do autor, exceto quando indicado. Obrigado aí pela atenção de todos. Até um próximo encontro.